Bem-vindas à nossa sequência de aulas sobre como você vender de forma rápida, objetiva e eficaz através das redes sociais, da sua marca, do seu produto, do seu serviço. E a partir do momento que você entender este fundamento básico de venda, você vai perceber que a gente faz isso o tempo inteiro na vida. A única coisa que te impedia de utilizar esse método e esse fundamento para vender todos os dias nas suas redes sociais é que você não estava consciente. Então, lembram das primeiras aulas? A questão consciência muda tudo na nossa vida. E que ferramenta é essa, Kelly? Qual fundamento é esse? Storytelling. Lembra do vídeo que eu mandei pra vocês lá no grupo? O que a moça estava fazendo pra falar dos perfumes? Ela estava contando uma história. E a história foi tão boa que a gente entrou na história. E deu até vontade de comprar. Eu, gente, quando eu assisti da primeira vez no TikTok, assim, aleatoriamente, eu falei, gente, que perfume que ela vende? Até percebi que ela não vendia nenhum perfume, ela só estava ali trabalhando de fato para divulgar marcas. E eu compraria tranquilamente, porque é a história, ela me pegou muito. E essa é uma das principais ferramentas que a gente usa no dia a dia para tudo. Para convencer alguém do que a gente está falando, para conquistar uma pessoa, para flertar, para falar de uma coisa que a gente gosta, para dar um exemplo de alguma coisa, para ensinar alguma coisa para alguém, nós sempre contamos uma história que facilita. E desde quando o homem é homem, que a terra é terra, o ser humano ele conta histórias para tudo. A gente tem as mitologias, as lendas, os folclores, tudo uma contação de história para explicar uma coisa que facilita a sua mente de alcançar, uma coisa da alma, uma coisa que nem sempre tem palavras para trazer. E a mitologia, por exemplo, ela traz um conceito de Deus, uma imaginação de céu, de inferno, de karma, de nuances de coisas. A história facilita com que a mente humana entenda o significado das coisas, a importância das coisas, a desimportância das coisas, o conceito de medo, de como se ficar atento a uma coisa ou outra, de como buscar força dentro de si. Então isso aqui eu já contei para vocês em outros vídeos. A história é importante. A história, ela facilita, ela faz a ponte entre uma coisa e outra. E quando a gente quer vender, o que nós queremos fazer? A ponte entre o cliente e o produto, o cliente e o serviço, o cliente e você, basicamente, porque a depender de qual é o seu serviço hoje em dia, do que você vende, do que você divulga, se for, é um negócio próprio, aquilo é você, aquilo é uma extensão de você. Quem trabalha com propósito, quem trabalha com o que ama, aquele serviço ou produto é uma extensão de você. Logo, essa nossa ponte, que é o storytelling, vai estar conectando o seu cliente a você. Então, lembram dos primeiros exercícios? Entender a sua história. Porque antes de começar a contar a história de forma consciente, você precisa entender quem você é, qual a sua história, quais são os seus princípios e valores, no que você acredita. Porque, gente, contar história não é inventar histórias, não é mentir nos seus stories, nos seus status para os seus clientes, disso, daquilo, outro, para tentar fazer com que eles comprem o seu produto. Nós estamos trabalhando dentro da linha do alinhamento em todos os sentidos. Mentir não vai te ajudar em nada. Porque se você coloca nos seus stories algo, uma historinha lá, toda fictícia sobre uma coisa, o seu cliente compra o seu produto, compra a sua experiência e ele não vive aquilo, aí você vai ter uma péssima propaganda de quem você é, do seu serviço, do seu produto. Então, não é inventar stories. Storytelling não é inventar, mentir, criar uma história fictícia. É contar histórias. E aí a gente tem dois pontos. O storytelling, que é a história, e a narrativa. O que é narrativa? Narrativa é basicamente assim. A gente vai falar de um filme. O que acontece no filme? A princesa beija o príncipe, que era um sapo. A princesa beija o sapo, que vira um príncipe, eles se casam, são felizes para sempre. E aí ela entende que o amor verdadeiro está para além das aparências. Isso é um resumo do filme. Esse resumo é a narrativa desse filme. É o que acontece de principal dentro desse filme. E o storytelling é a história que você vai contar. E aí tem eu e tem vocês aqui, umas 14 pessoas. Cada uma de nós pode contar uma história diferente do mesmo filme, sem perder a narrativa. Então o filme ele tem uma lição principal. O amor está além das aparências. Eu, Kelly, posso começar a contar essa história de um jeito, aí a Juliana pode contar de outro, aí a Miriam pode contar de outro. Então, assim, o storytelling é como você vai contar uma história. Aí, olha só, você trabalha com grupos de pessoas, você atende grupos de pessoas. Então, você vai divulgar ali seus feedbacks, é sempre um feedback do grupo. Quando você vai colocar, postar lá no seu stories, no seu feed, no seu status,
ou até mesmo gravar um vídeo, existem várias formas de você contar como que foi a experiência das pessoas. Existem várias formas de você contar como que aquela pessoa atingiu a cura, como que ela atingiu o entendimento, o que que ela achou do seu produto. Ela vai te mandar um feedback e falar, nossa, eu gostei muito, tem uma qualidade isso e isso. Antes de só colocar lá, tipo, olha, o que o meu cliente falou do meu produto, você vai contar a história de como isso aconteceu. E aí, claro, aí tem gente que gosta de começar do início, do início mesmo. Olha, gente, um belo dia eu tava pensando que eu deveria criar um produto X para ajudar as pessoas em Y. E aí eu fui lá e criei, mas eu não imaginei que ia dar essa repercussão. E olha só esse feedback que eu ganhei, que eu recebi. Olha só o que esse cliente achou. Isso é um jeito de contar essa história. Ou você pode simplesmente falar, olha, eu abri essa egrégora, esse grupo, eu vendi esse produto aqui para várias pessoas ao mesmo tempo, no intuito de que eles alcançassem esse entendimento, essa facilidade na vida, essa cura. E olha só o que eles alcançaram. Ou seja, uma coisa a mais do que você imaginou. Isso é uma forma de contar uma história também, porque tem alguns feedbacks que realmente nos surpreendem. Então, assim, existem várias formas de você contar uma história. O que você precisa saber e ter em mente logo de início é qual a lição que você quer que o seu cliente, que a sua audiência do seu Instagram entenda com essa história que você vai contar. O que você quer que ele tenha clareza? Porque a gente está falando de pessoas querendo vender produtos e serviços, né? Certo? Então você primeiro vai entender o que eu quero vender. Isso que eu quero vender, ele muda o que na vida dessa pessoa? Lembra dos primeiros exercícios? Foi para isso que eles servem. Isso aqui ajuda a pessoa a limpar a casa mais rápido. Isso aqui ajuda a pessoa a ter autoestima. Isso aqui ajuda a pessoa a ter um entendimento mais simples de tal coisa. Então, por exemplo, a gente tem meninas que jogam cartas aqui. Muitas vezes o tarô, o baralho cigano e outros oráculos, de uma forma geral, eles facilitam o entendimento de coisas que a pessoa levaria, tipo, dias na terapia. Mas a gente não tá falando de coisas profundas, tá, gente? Não, nem isolando a terapia. É para você pegar ali exemplos mais práticos da pessoa para direcionar. Então, você que porta o seu oráculo, você sabe o que você domina. Se você não tem clareza disso, antes de você querer vender, você precisa ter clareza disso. O que que a ferramenta que você tem, no que ela auxilia a pessoa, no que ela facilita. A gente tem aqui no grupo a Cássia, e eu tava conversando com ela, como eu disse, eu tô mentorando individualmente também. E eu tava explicando pra ela que, por exemplo, ela descobriu um método muito bom ela recebeu, na verdade, ela canalizou, de auxiliar as pessoas que querem fazer desamarrações, romper contratos, né, que fizeram com outras pessoas no passado, questões mais espirituais e energéticas, de uma forma não dolorosa, de uma forma tranquila, de uma forma que não envolve muito elemento, vela, coisa e tal. E eu tava explicando pra ela, eu falei, olha, você precisa começar a falar disso, porque tem pessoas que querem acessar trabalhos assim, mas elas não querem ver um caldeirão, elas não querem ver um monte de vela. Gente, tem pessoas que têm crenças e têm medos que limitam com que ela acesse trabalhos que seriam bons pra ela, porque ela tem um medinho daquela imagem que tá ali, que você coloca uma pombogira, um exu, um negócio, a pessoa não quer, e ela pensa, não vou mexer com esse negócio, não. E aí ela não vai fazer um divórcio energético por conta disso, ela não vai fazer um trabalho de desconexão ali, de processos dolorosos, porque ela tem medo. Medo inconsciente ou medo consciente. E aí, se ela descobre que tem uma outra pessoa que oferece o mesmo serviço de uma forma mais sublime, ela vai querer, entende? Então, assim, tem que saber contar a história e tem que ter clareza do seu produto, o que ele ajuda a pessoa. Então, no caso da Cássia, por exemplo, ele principalmente auxilia pessoas que têm esse medo inconsciente. Nem sempre as pessoas sabem que elas têm medo, gente. Às vezes ela quer fazer um trabalho energético, espiritual, mas ela não quer mexer com determinados egrégoros. Por quê? Porque a ignorância é trevas. Então, quando a pessoa não tem conhecimento de uma coisa, ela está na ignorância. E nós, enquanto pessoas que estamos vendendo e trabalhando com isso, ao invés de ficar apontando dedos e julgando, a gente tem que buscar o melhor caminho para educar essa audiência. Explicar, olha, eu te entendo, eu já estive no seu lugar, se você já esteve mesmo, tá? Eu estive no seu lugar, ou eu já atendi pessoas como você, ou eu vejo pessoas como você, né, nos perfis e tal. E esse método, ele é pra você. Ele é pra você que tem medos inconscientes, ele é pra você que não entende da espiritualidade. Não é que você tenha preconceito, é porque você, como você não conhece energia, você tem medo de lidar com ela. Esse atendimento é pra você. Você não vai ficar sem um corte energético que você quer só porque você não deseja mexer, por exemplo, com um trabalho onde tem um caldeirão com um monte de ervas. Então, assim, saber contar a história, saber o objetivo daquilo, qual é o benefício principal, vai auxiliar vocês a venderem, ó, muito rápido.
Porque o que acontece? Quem domina narrativas domina o mercado de vendas. Se você não sabe falar do seu produto, se você não sabe falar do seu atendimento, você não vai vender. Primeiro porque cliente não quer ler textão, cliente não quer que você mande 500 explicações. Ah, faz o post lá no feed. Ai, eu tô abrindo a egrégora, eu tenho esse atendimento terapêutico, eu vendo esse bolo, eu faço esse combo, não sei o que, não sei o que. Me mandou uma mensagem na DM. Aí a pessoa, além de ler, ela vai ter que te mandar uma mensagem pra você explicar mais ainda pra ela sobre o próprio processo. Aí você vai explicar... Ih, caiu. Aí você... Será que caiu a minha taxinha? Vou ficar de um brinco só, tá, irmãs? É isso. Aí você explica pra ela lá o processo, e aí você fala, agora me chama no WhatsApp pra mim te explicar mais. Ou entra no grupo que você vai saber mais. Gente, as pessoas não querem, as pessoas querem, ó, praticidade, agilidade. Então, se você já coloca tudo num story só, tipo assim, uma sequência de stories, claro, né? Ou num post só, você vai vender mais rápido, porque as pessoas querem praticidade. Então, ser objetivo, treinar a sua objetividade. Claro que existem momentos onde você precisa ser profundo, que vocês precisam entender que são públicos e públicos. Que público que você quer atingir? Pessoas que buscam profundidade, então você vai trazer um conteúdo mais profundo, um conteúdo mais hermético, um conteúdo que é para essas pessoas. Tem que saber direcionar. Por exemplo, às vezes eu abro egrégoras e eu não quero número de pessoas, pessoas curiosas, pessoas que querem saber que egrégora é essa. Quando eu falo egrégora, eu falo grupo, tá, gente? Um grupo de Maria Madalena, um grupo de Exu, um grupo de Mestre Sananda, um grupo de Shiva, enfim. E eu penso, que tipo de cliente que eu quero nessa egrégora? Que tipo de pessoas que eu desejo conduzir? É uma pessoa que tá buscando conhecimento? A pessoa que busca conhecimento, ela tá pensando mais no que ela vai ganhar de conhecimento dentro da egrégora. O que você vai me dar? A pessoa que busca conhecimento, ela não quer conexão, ela não quer uma meditação guiada, ela quer entender, ela quer aprender, ela quer saber dos símbolos, ela quer saber como é que faz. Então, na hora que eu vou escrever o post, eu não vou ficar falando, ai, no grupo vai ter um áudio de conexão e você vai sentir Mestre Sananda. Não, essa pessoa não quer isso, essa pessoa quer conhecimento. Se é esse público que eu quero pra minha egrégora, eu vou falar, olha, nessa egrégora você vai ganhar acesso a, sei lá, livros do mestre, você vai entender alguns símbolos da jornada dele, você vai entender sobre escolas iniciáticas que falam dele. Então, tudo isso é conhecimento que vai fazer a pessoa querer, desejar o seu produto ou o seu serviço. Então, primeiro, clareza. O que eu coloquei pra vocês de exercício na sequência? Eu falei, você tem que fazer a sequência certinha, porque senão chega aqui, quer vender e não tem clareza de nada. Clareza, qual é o seu produto? O que ele faz? O que ele transforma? Segundo, qual o público que você deseja? Se você quer quantidade de pessoas, aí você já vai falar de uma forma diferente. Ó, jogo de baralho, por exemplo. Qual público que você quer? É só gente que quer jogar carta? Curioso? Gente, as pessoas estão pagando pra saber, sim, se o ex passou na rua da casa dela. Entende? Então, assim, é esse público que você quer. Então, você vai ser objetivo, você vai colocar um post e você vai falar, olha, os atendimentos são esses. Você pode pagar Pix ou crédito e tem que pagar um dia antes e não sei o que. Tipo assim, objetivo. Essa pessoa, ela só quer saber se o ex dela passou na rua pra ver ela ou não. Então, ela não quer profundidade, ela não quer preceito, ela não quer. Ela quer só pagar e a resposta. Então, você vai fazer um post objetivo, porque essa pessoa tem outro tipo de interesse. E ponto. Ah, não, eu quero um público que entenda que o tarô e o baralho cigano, eles são feitos para trazer autoconhecimento, quase que terapêutico e tal. Então você vai começar primeiro a falar assim do seu tarô, do seu baralho, do seu oráculo. Olha, você sabia que o oráculo, ele te ajuda nisso, naquilo? Você sabia que, olha, o oráculo já me ajudou a entender que eu tinha uma crença limitante, ele me ajudou a entender o que eu precisava mudar. Primeiro você vai educar a sua audiência contando uma sua história ou a história de alguém. Storytelling para vender. E depois você vai falar, esse atendimento funciona da seguinte forma: você vai receber uma orientação do que você deve mudar na sua vida, para você se alinhar, para os seus caminhos estarem mais abertos, é uma visão mais terapêutica, e aí você vai atrair um público que quer uma visão terapêutica do seu trabalho. Então, assim, não é só dinheiro, você tem que atrair um público de qualidade, porque senão, gente, você vai passar uma raiva no seu trabalho. Minhas irmãs, seja você terapeuta, seja você manicure, seja você o que for. Se você não souber vender para as pessoas certas, você vai passar perrengue. Por exemplo, manicure que tem preço alto, high ticket. É para você vender para cliente que tem dinheiro. É trabalho de luxo. Você quer cobrar o quanto para fazer um pé e mão? R$100? 200? Qual é a sua técnica? Então, assim,
O seu objetivo não é ficar fazendo combo, promoçãozinha, não. O seu objetivo é explicar a importância de um trabalho diferente como o seu, de uma técnica diferente como a sua, por que que ela é mais cara, os benefícios. Você tem que vender o melhor do seu trabalho e você não vai direcionar para o público que quer promoção. Público que quer promoção quer preço barato. Então, assim, se você já começa com muita promoção, você tá indo o público errado. Se você quer vender um trem de 200, ai, combo de 50. Depois, quando você quiser vender de 200, ninguém vai querer comprar. E até quem quiser, ai, você foi muito boa na sua narrativa, convenceu a pessoa comprou, vai reclamar. Gente, porque gente que não quer pagar R$ 200 no pé em mão, você já sabe que essa pessoa ela vai reclamar de preço, ela vai reclamar de tudo. Nossa, mas eu paguei R$ 200, não vi diferença. Então, assim, quem paga 200 sabe por que paga 200. Então, é estudar esse público. Gente, não adianta. Principalmente quem quer vender e cobrar caro. Simplesmente chega lá, botar caro e colocar um preço lá altíssimo. Estudem o público que paga caro. Estudem onde que esse público tá. Eu tenho que direcionar os meus anúncios. Essa aqui é uma liçãozinha. Vai ter aula só disso, mas eu já tô deixando aqui pra vocês. Não é assim, só jogou lá e ponto. Estuda o público e descobre como que você chega nele. E muitas vezes, esse público, nós precisamos ir até ele. Esse que paga mais caro. Ele não vem nas redes sociais, pelo Reels, pelos comentários, pelos stories, não, porque as pessoas estão ocupadas, as pessoas estão trabalhando horrores, estão no lazer delas. Então, se você pensa uma pessoa que tem uma condição econômica maior, gente, ela tá em rede social o dia inteiro. Então, assim, joguei aí essa reflexão. Entenderam? Storytelling é a história que você vai contar, o jeito que você conta uma história para vender. Narrativa é a lição que aquilo que você tá contando tem. Então, você pode simplesmente começar assim, né, uma sequência de stories, por exemplo. Olha só essa mensagem que eu recebi. Aí você coloca lá uma mensagem de um cliente. Claro, se você tiver, eu tô dando um exemplo. Aí um cliente falando, olha, Kelly, eu tive um problema, eu contratei um advogado que cobrava mais barato, eu tive um problemão, acabei pagando muito mais caro porque ele não soube resolver e eu recebi um processo, Então, assim, ele contou que ele teve uma péssima experiência quando ele se conectou com um profissional que cobrou mais barato. E, eu tô te procurando porque eu sei que você resolve, já trabalhei com você, e mesmo o seu preço sendo mais alto que o dele e tudo mais, eu prefiro pela qualidade, tal. Você vai postar o primeiro print, né, da pessoa falando isso, e você vai falar, mas olha só, aí ela vai falando, né, que tá te procurando por causa disso. E aí você vai começar a contar a história. Quantas pessoas já não quiseram comprar a blusinha mais barata da loja em grande quantidade, né? Tipo assim, pega uma dessa daqui, tá R$ 10, vou levar logo umas 5. E bateu 2 vezes na máquina, a blusa já, desfiou, já rasgou, já ficou com tecido fino, ou até tem aquelas blusas que ficam folgadas. E aí, o que a pessoa deve fazer? Comprar mais roupa. Quantas pessoas não investiram em coisas baratas e elas tiveram que comprar muito mais vezes do que se elas tivessem comprado uma boa logo de cara? Pagado 50 em uma única blusa pra usar por um tempão, do que pagar tipo R$ 100 porque comprou 5 de 10, jogou fora, teve que comprar mais 5, aí fica comprando. Então, assim, contar uma história, educar a sua audiência, explicar pra ela um ponto. Esse exemplo não ficou tão bom, tá, gente? Mas na próxima sequência eu dou uma melhorada, porque eu fiz ela pra vocês, eu fiz ela bem direcionada, que é pra você entender como que conta uma história nos seus stories. Então, próxima aula, nos vemos com as sequências de stories. Outra coisa que vocês precisam entender sobre storytelling antes de ir para as aulas práticas. A gente conta história pra comprar o tempo inteiro. O tempo inteiro, gente, você se convence. Eu preciso comprar tal coisa porque meu cabelo tá precisando. Eu preciso comprar tal coisa porque eu tenho que cuidar de não sei o que lá da minha vida. Preciso pagar um ritual de prosperidade porque meus caminhos estão fechados. Preciso comprar a erva porque tenho que fazer um banho de erva. Preciso comprar um bolo porque faz tempo que eu não como bolo pros meus filhos, tadinhos e não sei o que. Preciso isso, preciso aquilo. A gente conta a história o tempo todo pra nos convencer de gastar nosso cash. Nós temos que aprender a contar histórias para vender. Essa frase é uma das maiores frases do storytelling, de quem aprende storytelling. Pare de contar histórias para comprar, para você comprar e gastar, e comece a contar histórias para vender. Então, aqui nessa sequência de stories, vocês vão aprender a contar histórias que vendam o seu produto, o seu serviço, a sua imersão, seja lá o que for. Até a próxima aula.